Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que tem nos acompanhado sabe que nós refletimos na palavra, trazemos para os nossos dias e aplicamos. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todos os vídeos que nós colocarmos, você vai ficar aí por dentro. E tem vídeos disponíveis já para você lá. Nós estamos aí com quase 70 vídeos já, todos de 10 minutos, né? Que é o tempo que nós passamos aqui refletindo na palavra de Deus. Você que me ouve aí fazendo alguma atividade no carro ou a caminho do trabalho, eu desafio você, antes que o dia termine, pegue sua Bíblia, tenha um tempo com Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela examina o nosso coração, o nosso pensamento e traz para nós aí renovação dos nossos dias, né? Para que a gente possa ser conduzido e dirigido pelo Senhor através da palavra. Hoje eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 34, aliás, o 33. Mas antes de eu ler a passagem com vocês, eu quero fazer um resumo dessa história, né? Essa história é a história do centurião Cornélio, né? Era um homem que ele não era judeu e ele fazia parte da guarda do exército romano, né? Ele era conhecido como gentil. E aqui logo no início, né, no capítulo 10, no versículo 2, nós podemos ver uma característica de Cornélio, que diz assim, que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínua oração a Deus. Então aqui nós temos uma característica, né, deste homem, que ele não era um homem judeu, mas que ele cria em Deus, que ele acreditava em Deus, né? E além dele crer, ele fazia coisas boas, ajudava os pobres e ele fazia oração, ele orava a Deus continuamente. E então, se nós formos decorrer nessa história, né, nós vamos ver que Pedro, né, o discípulo de Jesus, ele teve aí uma visão. E nessa visão, né, que ele ficou um pouco aflito mediante ao que era aquilo que o Senhor queria falar com ele, logo em seguida chegou alguns homens em sua casa e esses homens tinham ido, né, a mando desse Cornélio, porque o próprio anjo do Senhor tinha falado para Cornélio mandar buscar Pedro, né? E então Pedro, já como ele já tinha tido aquela visão e através do próprio Espírito Santo, ele foi junto com esses homens, né, do exército, da guarda e dos romanos, e foi ter com Cornélio, né? O interessante dessa história, né, do centurião é a direção de Deus em todo o tempo, né? A direção dada pelo discípulo e a direção dada por um homem que era temente a Deus, né? Mas que até o momento ele ainda não era um homem que reconhecia Jesus como Senhor e Salvador. Ele apenas temia a Deus, né? Ele apenas conhecia aí provavelmente o Antigo Testamento, né? Mas ele ainda não acreditava em Jesus. E aí o versículo que eu quero ler com vocês, que é o versículo 33, que diz assim: E logo mandei chamar, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Esse é o versículo aí que eu queria trazer para vocês hoje, que o Senhor falou muito ao meu coração, né? E que Ele possa falar ao seu coração também. O Senhor não faz acepção de pessoas, né? Como eu contei para vocês, Cornélio, ele era gentil, ele não era judeu, né? Nós sabemos que Jesus, ele havia, naquela época, quando ele veio, ele vindo para um grupo de pessoas, que era o povo de Israel, o povo judeu, né? No 36 diz assim, ó, a palavra que ele enviou aos seus filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis.
veio por toda a Judéia, começando pela Galileia e depois do batismo que João pregou. E aqui Pedro continuou falando para esse povo, né, que o Senhor Jesus tinha vindo para os seus filhos, os filhos de Israel, e depois a palavra do Senhor ela foi sendo levada por outros caminhos, para outras pessoas. E como eu disse no início, nós trazemos, né, a palavra de Deus refletida para os nossos dias de hoje, né? Parece que nós não aprendemos muito com Jesus, porque muitas vezes nós queremos fazer acepção de pessoa, ou nós queremos dizer quem é de Deus, quem não é de Deus, né? Quem vai para o céu ou quem não vai para o céu. E nós falhamos, nós que conhecemos a Cristo, nós que somos seguidores da palavra de Jesus, nós falhamos tendo esse comportamento, agindo desta forma, uma forma totalmente errada, da qual não foi ensinada por Jesus. E nós queremos colocar regras e queremos colocar formas para que Deus haja. E aqui, essa passagem, essa conversão não só de Cornélio, mas de toda a família dele, porque aqui nós vemos um pouquinho antes que Cornélio, ele chamou toda a sua casa, todos os seus amigos para ouvir as palavras de Pedro. E aqui nós vemos que toda a sua família, ela teve, né, uma conversão genuína, tiveram um encontro verdadeiro com Jesus e além disso eles receberam o Espírito Santo de Deus, né? Eles tiveram aí o batismo e o batismo do Espírito Santo. Então, a nossa palavra hoje, a palavra de Deus para nós hoje é que nós não viemos fazer acepção de pessoas, é que nós não viemos dizer quem é de Deus, quem não é, quem recebe a palavra, quem não recebe, porque Cornélio, naquela época, ele não era conhecido como um discípulo de Jesus, mas a própria palavra diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia o bem e orava. E aí? O que nós podemos dizer a respeito disso? Nós temos muitas pessoas hoje temente a Deus, piedosas, pessoas de oração, pessoas que têm um relacionamento com Deus e que muitas vezes nós, cristãos evangélicos, dizemos que essa pessoa ela não é de Deus, ou que essa pessoa não vai para o céu, ou que essa pessoa ela não é digna, né? Então nós cristãos evangélicos temos que parar com isso, nós temos que seguir a palavra de Deus, amar as pessoas de todas as denominações, pessoas de todas as religiões. Isso é o que o Senhor tem falado ao meu coração, porque muitas vezes nós afastamos as pessoas de Deus. O nosso papel não é afastar as pessoas de Deus. Se Pedro tivesse, naquele momento que ele recebeu aqueles homens, tivesse dito, não vou porque são soldados romanos, né? Roma tem perseguido a igreja, não vou até essas pessoas. Quantas pessoas teriam deixado de conhecer a Jesus, teriam deixado de receber o Espírito Santo e ter tido aí conversão genuína, encontro verdadeiro com Jesus? Né? Então nós temos que seguir o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que dá a direção. Foi Ele que trouxe a visão a Pedro, né? Que eu não vou falar da visão que Pedro teve, mas porque o assunto não é esse, mas se você tiver um tempo, lê na sua casa o capítulo 10, né, do livro de Atos e leia ele por completo. E aí então você vai entender. Foi o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus que dirigiu Pedro para que fosse com aqueles homens e o próprio Deus, né, que falou com Cornélio para que ele buscasse a Pedro. Então nós temos que ser dirigidos e direcionados pelo Espírito Santo de Deus e é Ele que vai nos conduzir, né? Nós temos que ter condução e direção dele para que o Senhor possa avançar, para que ele possa, a palavra de Deus possa avançar sobre as pessoas. Se você é um homem temente a Deus, mas que você hoje não está aí relacionando, hoje não está envolvido em nenhuma religião, você precisa se envolver com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ela vai transformar a sua vida, não é a religião que nos transforma. Se você é um cristão evangélico, não é a igreja que vai te transformar. É a palavra de Deus e é o relacionamento de Deus. Então essa palavra
para nós hoje, que nós possamos refletir, aplicar nas nossas vidas e ter um coração como o de Jesus, né? Que acolheu a todos, que não fez acepção, pelo contrário, é agradável que qualquer pessoa, em qualquer nação que o teme e faz o que é justo, receba Jesus. Amém? Então essa é a palavra de Deus para você hoje, para mim. Se você gostou, curte, compartilha. Teremos mais vídeo aí durante a semana. Que Deus abençoe seu dia e até mais.